vamos começar a nossa segunda aula sobre equações de segundo grau e nessa resoluções de equações do segundo grau completas. Na aula passada já vimos as equações incompletas. Então, temos por meio da fatoração, da completar quadrados e da fórmula resolutiva. Então, vamos para um exemplo aqui para resolvermos por meio da fatoração. Temos x ao quadrado menos 14x mais 49 igual a 9. Se observarmos o primeiro membro dessa equação, vamos perceber que é um trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito? Não lembro, e agora? Então, vamos relembrar. Trinômio quadrado perfeito são expressões que podem ser obtidas por meio da quadrado, da soma ou da diferença de dois termos. Então, primeiro da soma, se temos dois termos, o a e o b, somando a mais b elevado ao quadrado, que é a mesma coisa de a mais b vezes a mais b, que resulta em a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Se temos agora a diferença a menos b elevado ao quadrado, então temos a menos b vezes a menos b, que resulta em a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Então, voltando para a nossa equação, x ao quadrado menos 14x mais 49 igual a 9, temos o nosso trinômio, né, quadrado perfeito, e aí pela diferença, porque o menos está menos 14, então é menos 2 vezes a vezes b. Então, temos o nosso aí x menos 7 ao quadrado, que resultou nesse trinômio x ao quadrado menos 14x mais 49. Então, x menos 7 vezes x menos 7, que é a mesma coisa de x menos 7 ao quadrado igual a 9. Então, já ouvimos, né, na nossa aula de potenciação e radiciação, né, que a potenciação ao invés da radiciação ao invés da potenciação. Então, temos aí x menos 7 ao quadrado igual a 9, é a mesma coisa de x menos 7 igual a raiz quadrada de 9. Também já estudamos que o menos 3 elevado ao quadrado dá 9 e o mais 3 elevado ao quadrado também dá 9. Então, vamos lá calcular das duas maneiras. O x menos 7 igual a mais 3 e o x menos 7 igual a menos 3. Então, se temos x mais 7 igual a mais 3. Temos o menos 7, então vamos acrescentar o mais 7. Então, x é menos 7 mais 7, 0. Então, x fica sozinho no primeiro membro, o que queremos, igual mais 3 mais 7, 10. Então, x é igual a 10. Já achamos a nossa primeira raiz. A segunda agora. X menos 7 igual a menos 3. Tá menos 7, acrescento mais 7. Então, x fica sozinho no primeiro membro. Tá menos 3 mais 7 fica 4. Então, x é igual a 4. Portanto, o 4 e o 10 são as raízes dessa equação. Então, resolvemos o processo, né, por meio da fatoração. Agora, vamos resolver a equação x ao quadrado mais outro x mais 7 igual a 0 por meio de completar quadrados. Por que completar quadrados? Nesse caso, não temos um trinômio, né, quadrado perfeito no primeiro membro. Só temos aí x ao quadrado mais 8x mais 7 igual a 0. Então, vamos pegar esse termo independente, que está sozinho aí o 7, passar para o segundo membro, deixar só o x ao quadrado mais 8x. Então, acrescentando menos 7, né? Tá mais 7 menos 7 para zerar no primeiro membro, fica no segundo membro o menos 7. Então, temos agora o x ao quadrado mais 8x. Então, vamos completar quadrado nessa parte. Primeiro, vamos decompor. Tá x ao quadrado mais. Então, 2 vezes quanto que vai dar 8? Então, vezes 4. Então, 2 vezes 4 vezes x. Então, nesse caso, o valor do nosso termo b, já que é a mais b ao quadrado, nosso termo b é o 4. Então, a nossa equação, né, o nosso trinômio quadrado perfeito, nesse caso, é x ao quadrado mais 2 vezes 4 vezes x mais 4 ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 8x mais 16. Então, já completamos o nosso quadrado, vamos voltar lá para a nossa equação, que estava x ao quadrado mais 8x igual a menos 7. Então, já que temos que acrescentar no primeiro membro o mais 16, então no segundo membro temos que fazer isso também. Então, x ao quadrado mais 8x mais 16 igual menos 7 mais 16. Menos 7 mais 16 fica 9. Então, ficamos x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a 9. Então, temos agora, né, o nosso trinômio quadrado perfeito. Então, vamos fazer por meio da
fatoração, que já vimos na aula, no processo de resolução da fatoração. Então, temos x mais 4 ao quadrado igual a 9. Então, x mais 4 é igual a raiz de 9. Então, temos x mais 4 igual a mais 3 e x mais 4 igual a menos 3. Então, x mais 4, vamos acrescentar em um menos 4, né, para zerar e ficar somente o x. X mais 4 menos 4, nada. Então, x igual. Tá mais 3 com menos 4, temos um menos 1. Então, x é igual a menos 1. Do outro lado, temos x mais 4 igual a menos 3. Então, acrescentou menos 4, né? X mais 4 menos 4, x igual menos 3 com menos 4, menos 7. Então, ficou o menos 1 e o menos 7 sendo as raízes dessa nossa equação. Então, esse foi o meio de completar quadrados. Então, tá faltando o que agora? A fórmula resolutiva. Então, vamos para mais um exemplo, né? E resolver por esse meio. Mas qual é a fórmula resolutiva? Temos aí o delta, né? Que é esse triângulo aí, então chamamos de delta, uma letra grega. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E temos aqui a nossa fórmula de Bhaskara, né? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta por 2a. Algumas pessoas gostam de transformar em uma fórmula só, a fórmula de Bhaskara, né? Não transformar, usar ela como uma única fórmula. Então, já que temos o delta, então no lugar de colocar raiz de delta na fórmula do x, coloca o b ao quadrado menos 4ac e usa uma única fórmula. Mas vamos resolver aqui de forma separada. Primeiro calculando o delta, depois o x. Esses x são as raízes, x1 linha e x2 linhas. Então, temos agora o nosso exemplo, que é o x ao quadrado mais 3x menos 10 igual a 0. Então, como vamos usar os coeficientes, então vamos separar direitinho aqui qual o coeficiente. Qual é o coeficiente A? É o 1, que acompanha o x ao quadrado. Coeficiente B, o 3, que acompanha o x. E o coeficiente C não é somente o 10, é o menos 10. Lembra que o sinal também vai junto. Então, temos A igual a 1, B igual a 3 e C igual a menos 10. Usando a fórmula de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Quem é o B? O 3. Então, 3 ao quadrado menos 4 da fórmula, vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 10. Portanto, vai em parênteses para não ficar dois sinais junto, uma multiplicação com um sinal aí de menos. Então, 3 ao quadrado, 9 menos 4 vezes 1 vezes menos 10, 40, né? Menos com menos mais. Então, 9 mais 40, 49. Temos delta igual a 49. Vamos resolver a nossa segunda parte da fórmula, né? Que é o x igual a menos b mais ou menos raiz de delta por 2a. Então, menos da fórmula, o valor de b, 3 menos 3, mais ou menos a raiz de 49 por 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, ficou menos 3 mais ou menos raiz de 49 é 7. Então, menos 3 mais ou menos 7 por 2 vezes 1, 2. E agora, o que vamos fazer com esse mais ou menos? O que significa isso? Significa que às vezes vamos resolver com sinal de mais e depois com sinal de menos. Então, x é igual a menos 3 mais 7 por 2 e x igual a menos 3 menos 7 por 2. X igual a menos 3 mais 7, 4. 4 por 2, 2. Então, x igual a 2. X igual a menos 3 com menos 7, menos 10. Dividido por 2, menos 5. Então, temos como raízes o menos 5 e o 2. Então, essa foi a nossa aula, né? Sobre a resolução de equações completas, que podemos fazer por fatoração, completar quadrados e por meio da fórmula resolutiva. Então, você, ao deparar com a equação de segundo grau, você analisa ela e vê qual é a melhor forma de resolver, qual é o melhor processo que atende você. Então, um grande abraço e até a próxima aula.